Livro de 2 Crônicas, ali no Antigo Testamento, capítulo de número 7, verso 14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por mais esse privilégio de estar na tua casa nessa noite. E nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nós não somos nada. Nós temos, Senhor, a certeza de que somos totalmente dependentes do Senhor. Tu nos cercaste com tuas promessas. Tu nos compraste com teu sangue, nós somos teus, Jesus. E aonde o Senhor está, a plenitude ali também está. E nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite, sondando os nossos corações, provando os nossos pensamentos, para que possamos, Senhor, verdadeiramente cumprir o teu propósito. E nessa noite nós queremos pedir, fala conosco, Senhor. Voz de Deus e não voz de homem. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Para isso entregamos este culto na sua total dependência, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar na presença de Deus. Glória a Deus, irmãos. Muito bom estar na casa de Deus. Já estivemos aqui pela manhã e o culto foi uma bênção. O Senhor ministrou ao nosso coração. E nós saímos daqui transformados pelo poder do Espírito Santo. E a presença de Deus é nunca demais, né? Nós sempre queremos mais. Como foi cantado, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E essa é uma verdade, irmão. Quem já sentiu a glória e a presença de Deus, sabe que não há nada nesse mundo que se compare à presença do Espírito Santo na vida do homem. E esse texto que nós lemos é um texto muito impactante, é um texto que fala de forma muito profunda ao nosso coração. Mas para que a gente possa entrar de fato na mensagem, nós precisamos entender um pouco do contexto, o que estava acontecendo naquele momento para que chegasse até este ponto. Você lembra que o rei Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel, Davi morava num palácio. Mas a Arca da Aliança ficava dentro de uma tenda. E Davi não aceitava aquela situação, porque ele achava que o meu Deus precisa de um lugar muito melhor, muito mais lindo do que o meu palácio. E ele colocou no seu coração construir um templo ao Senhor. Porém, o Senhor não permitiu que Davi construísse um templo a ele. O Senhor falou a Davi que ele não poderia construir aquele templo porque ele era homem de guerra e havia sangue sobre as suas mãos. É interessante que eu aprendo que quando nós queremos fazer a obra de Deus, quando nós queremos servir ao Senhor, a primeira coisa que Ele olha são para as nossas mãos. E o salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 24, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e que é puro de coração. Só que o Senhor permitiu que o seu filho Salomão construísse o templo. Salomão, o homem mais rico do mundo, um homem cheio de sabedoria e conhecimento. E quando ele foi oferecer ao Senhor, ele ofereceu o melhor.
ele ofereceu algo excelente ao Senhor. Por isso é importante, querido, que quando nós formos nos apresentarmos diante do nosso Deus, nós sempre nos apresentarmos da melhor maneira, com o nosso melhor louvor, com a nossa melhor adoração, com a nossa melhor atitude que agrade o coração de Deus. Porque um verdadeiro adorador, amado, ele não é medido pelo culto. Um verdadeiro adorador, ele é medido quando o louvor acaba. Um verdadeiro adorador, ele é medido quando ele vai embora para sua casa. Um verdadeiro adorador, ele é medido quando ele está lá no seu trabalho. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E Salomão, então, ele oferece o melhor ao Senhor, digno de Deus. Ele oferece o maior sacrifício já visto em Israel. Ele faz um grande templo, ele faz um castelo lindo ao Senhor. Ele chama os sacerdotes para que os sacerdotes louvassem e entoassem canções ao nome do Senhor. E aquele momento, aquele ambiente ficou propício para a adoração e para o louvor à santidade do nosso Deus. E quando nós atraímos a atenção de Deus, querido, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso caráter, o Senhor começa a manifestar o poder dEle na nossa vida. E foi isso que aconteceu naquele lugar. Quando ele apresentou ao Senhor a palavra de Deus, diz que o Senhor recebeu o sacrifício em adoração, e a glória do Senhor encheu o templo. Encheu tanto, irmão, encheu tanto, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Sabe por quê? Porque o peso da glória vem sobre o seu povo, e a única palavra que vem no coração do homem é santo, 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 santo é o nome do Senhor. É tão interessante isso, irmão, porque você para pensar. A Bíblia fala que Deus é justo. A Bíblia fala que Deus é perfeito, mas quando ela fala que Ele é santo, ela fala porque Ele é santo, santo, santo. É a santidade do Senhor. E o Senhor começa a derramar a sua glória naquele lugar. O Senhor começa a derramar da sua unção naquele lugar. O Senhor começa a manifestar o seu poder naquele lugar. Então Ele chega no texto que nós lemos e faz uma promessa a Salomão. Se você fechou a sua Bíblia, abre de novo lá, 2 Crônicas 7,14. Você também pode acompanhar pelo telão. No meio da noite, em sonho, o Senhor visita Salomão e vai falar com ele. Irmão, o Senhor fala em sonhos. Ele revela a sua vontade, Ele revela a sua palavra. E quando Ele fala a Salomão, Ele se apresenta diante deste rei. E no verso 14 ele começa a dizer: ei Salomão, eu me agradei do teu sacrifício, e eu quero te deixar uma promessa aqui neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, ali está só se me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dando uma receita a Salomão. Deus está dando apenas para que ele possa entender e passar ao povo qual seria a atitude que eles deveriam tomar se eles se afastassem do Senhor. Porque o homem é imperfeito, o homem é falho, o homem é inconstante. Ao mesmo momento que aquele que te elogia na frente, ele pode falar mal de você por trás. O homem muitas vezes ele acaba sendo flexível e levado pela maré. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, Ele não é inconstante, Ele é constante. Aquilo que Ele fala, Ele continua falando. Aquilo que Ele promete não é apenas uma promessa, é a certeza do cumprimento daquilo que Ele te prometeu. Então, se você tem promessa de Deus sobre a sua vida, meu irmão, não fique triste, não desanime se está demorando. Deus chegará e estará derramando sobre você a sua unção, e a porta será aberta na hora certa, pode ter certeza, porque Ele não mente. Eu amo Paulo quando ele diz: o Deus que não pode mentir, o Deus que não pode ir contra si mesmo, não pode ir contra a sua palavra.
Deus sabia que o povo de Israel com certeza iria acabar se perdendo no meio do caminho. Por isso ele deixa essa receita. E é interessante que Israel por muitas vezes teve a sua terra ferida, a sua terra arrasada, ou como diz o curitibano, mais quebrado do que arroz de terceira. Mas quando nós vamos aplicar esse texto na nossa vida, nós podemos entender que quando nós nos afastamos de Deus, nós também sofremos algumas consequências. E muitas vezes nos machucamos no meio do processo, nas decisões erradas, nas escolhas erradas, somos feridos. E às vezes quando retornamos, ou até quando buscamos uma ajuda, estamos todos precisando do colo de Deus para sermos restaurados. E para que a gente possa aplicar esse texto na nossa vida hoje, a receita continua sendo a mesma. E eu queria aqui com vocês compartilhar nessa noite esses passos para que a sua terra seja sarada. Eu quero compartilhar com você, sabe por quê, irmão? Porque algumas pessoas falam que o tempo cura tudo. Irmão, o tempo não cura tudo. Há marcas no coração de muitas pessoas que estão lá ainda, por mais que estejam abafadas, mas elas estão lá. Se o tempo curasse tudo, irmão, farmácia não venderia remédio, farmácia venderia relógio. O único que pode curar as feridas do seu coração, as dores que foram criadas, as tristezas que você sofreu, as mazelas, os dilemas, e pode te trazer cura verdadeiramente completa, essa pessoa é o Senhor Jesus. É maravilhoso, querido, quando nós somos transformados. É maravilhoso quando nós somos tocados e nós conseguimos entender que o nosso Jesus, Ele é médico dos médicos. E Ele nos cura não somente o nosso corpo físico, mas Ele cura também as nossas emoções. Ele nos sara, Ele nos renova. E nós vivemos de novidade, novidade, novidade todos os dias na Sua presença. E nessa noite, querido, a primeira atitude que eu vejo ali, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar não é fácil, né, irmão? Se humilhar não é fácil, mas estou falando de se humilhar diante do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, e veja a promessa para aquele que se humilha diante de Deus. Primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 6. O texto diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O que é se humilhar diante de Deus? É reconhecer quem você é. Humilhar-se é um sinônimo também de humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecer quem você é. Por isso quando Deus fala, eu sou o grande eu sou o rei dos reis, eu sou o Senhor dos exércitos, Ele está sendo humilde, porque Ele realmente é. E nós o que somos? Como nós gostamos de falar, comedores de arroz e feijão. Somos pecadores, somos falhos e carecemos da glória e da graça do nosso Senhor todos os dias. E a palavra de Deus, ela nos diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
Então Ele sabe que nós somos pó, o Senhor conhece as nossas limitações, mas mesmo assim Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, porque a obra que Ele começou na tua e na minha vida, querido, não terminou, e vai terminar um dia para nos apresentar diante do nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, porque Ele vive. Você está em obras, num processo, a cada dia melhorando um pouquinho mais, a cada dia mudando um pouquinho mais. Isso é constante e crescente. Eu não sei se você conhece a história da Aimee Semple McPherson. Você conhece a Aimee Semple McPherson? Quem conhece, levanta a mão. É a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Você sabe como ela se converteu? Ela estava num culto, assim como nós, e havia um homem pregando naquele culto, chamado Robert Semple McPherson, que futuramente seria o seu esposo. E aquele homem aponta o dedo de olhos fechados para a vida da Aimee e fala em línguas estranhas. Você crê nisso, em interpretação de línguas? E a Aimee entende o que ele fala, através de Deus. Deus através dele, na verdade. E o Senhor fala: tu és uma pecadora, digna do fogo do inferno. Se converteu a mulher. Irmão, quando o Senhor, Ele chegar diante de ti, e Ele te chamar a atenção, ou Ele te trazer à tona, não se preocupe, não tenha medo, não fique triste, porque Ele só castiga e repreende aquele que Ele ama. E ela se converteu, ela entendeu quem era ela entendeu que ela realmente era carente da presença de Deus, ela é carente da graça de Deus. A humildade é um sinônimo de entrega total, meu irmão, sem reservas. Querido, entenda uma coisa, Deus não quer 99,9% da sua vida, Ele quer 100% de você. Que você o adore, que você o ame, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua mente, com tudo que você é. O Senhor te deseja por completo. Ninguém gosta de dividir nada com ninguém, muito menos Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Entenda uma coisa, querido, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não estará em lugar nenhum. Porque o primeiro lugar na sua vida precisa pertencer a Ele. Amar a Deus acima de todas as... é reconhecer a dependência do Senhor. E o nível de entrega que você tem ao Senhor vai definir ou não se a sua vida será sarada. Se você se entregar 100%, eu te dou a total convicção que você será sarado 100% de tudo aquilo que você viveu. Por isso o salmista diz no Salmo 37, versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele entrega. Só que você tem que entregar, irmão. Não é entregar para tomar depois, isso não é entregar. É confiar, é descansar, é esperar e saber que o Senhor ainda fará o melhor por ti. A segunda atitude é a oração. A gente já falou de oração aqui pela manhã. Irmão, para que você tenha a sua terra sarada, a sua vida sarada, as suas emoções restauradas, nós precisamos orar. Porque a oração é o remédio da alma. A oração, querido, é o alimento da tua vida espiritual. Não tem como você ser um crente fiel ao Senhor se você não ora. Charles Spurgeon dizia que se você não orar, você vai ser tomado pelo pecado. E se você orar, você vencerá o pecado pelo nome do Senhor. Então nós temos que orar. Mas a nossa oração, irmão, tem que ser objetiva. Não pode ser aquelas orações enroladas. Conhece aquelas orações enroladas? Você sabe quando teu filho quer pedir alguma coisa para você, mas antes dele pedir, ele vai lá e lava a louça? Você fala, me engana. Quer alguma coisa. Ô mãe, eu vi que o terreno ali está com o capim alto. Você quer que eu limpe ali para a senhora? A mãe, ligeira, já fala, tem coisa aí.
Aí no final vem falar, mas a senhora podia fazer isso para mim? Eu sabia que tinha alguma coisa. Ficou só me adulando para depois pedir. A oração tem que ser objetiva, real. Senhor, está doendo aqui, eu estou sofrendo aqui, eu não concordo com isso, eu não aguento mais isso, eu preciso da tua graça, eu preciso resolver esse problema, essa situação eu não estou suportando mais. Tem que ser objetiva. Tem uma ilustração que tinha um menino da igreja, que ele queria casar, irmão. Queria porque queria casar. E ele estava cansado de esperar. Ele falou, eu tenho que resolver esse problema de uma vez por todas. Era um menino que estava encalhado na igreja. Então ele chegou diante do altar de pé, chegou diante de Deus e falou, Deus, eu quero fazer um propósito com o Senhor. Eu vou virar para trás. E a primeira moça que eu olhar será a minha esposa. A irmã que também queria casar escutou a oração do menino. E ela de quietinho foi atrás dele. Quando ele virou e viu que era ela, ele virou para o Senhor e falou, Senhor, eu estou falando sério, eu não estou brincando. Tem que ser objetivo. Não pode ser essas orações de enrolar. Não, tem que ser com clareza, tem que ser com realidade. Tem que orar com fervor. Irmão, entenda uma coisa, a oração não é o lugar onde eu convenço Deus a respeito da minha vontade. A oração é o lugar aonde Deus me convence que a sua vontade é perfeita para mim. E às vezes o nosso problema é esse. Nós queremos convencer a Deus a respeito daquilo que a gente quer, porque eu quero. Quando na verdade nós não oramos assim. Seja feita a tua vontade. O que é isso? É vontade de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala da vontade de Deus. Diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, Romanos capítulo 8, verso 28 também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Descansa. Vai cooperar ao teu favor. Mas esteja em oração. Esteja clamando. Talvez você esteja ferido, alguém te magoou, alguém te entristeceu. Existe uma dor no seu coração que você não consegue perdoar. Eu vou te dar um conselho. Ore por essa pessoa, meu irmão. Ore por essa vida, meu irmão. Abençoe essa pessoa. A Bíblia Sagrada fala que assim você amontoará brasas sobre a sua cabeça. Ore por aqueles que te entristeceram. Ore por aqueles que te magoaram. Ore por aqueles que te deixaram para trás. Ore por aqueles que te traíram. Ore. Mas não ore, Senhor, eu quero ver eles no pó. Não. Ore, Senhor, seja feita a tua vontade. Irmão, entenda uma coisa, sabe quando que Jó foi curado? Jó 42, 10. Abra lá, Jó 42, 10. Jó 42, 10, irmão. É uma revelação tão forte. Tem Jó aí na tua Bíblia, irmão? Tem, né? Jó 42, versículo 10. Você conhece a história de Jó? Antes de eu ler o verso, só quero te dar um pouquinho. Talvez você não lembre. Mas Jó, ele sofreu o que nenhum outro homem no mundo poderia sofrer. Perdeu todos os seus filhos de uma vez só, 10 filhos. Imagina enterrar 10 filhos de uma vez só. Perdeu todos os seus bens, a sua empresa, o seu gado, o seu dinheiro, tudo. E para piorar ainda teve uma doença que começou a destruir o seu corpo. E quando 3 amigos dele, amigos do cão, viram ele, começaram a falar assim, Jó, você está sofrendo isso porque você pecou. Olha só, já viu isso? Jó, está acontecendo isso com você porque você merece. E o rapaz precisando de um apoio e as pessoas como juízes apontando o dedo para ele. Já aconteceu isso com você? Você está certo, você está justo, você está retinho com Deus e alguém te apontando?
Aí no versículo 10 do capítulo 42, a palavra de Deus diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto tinha antes. Quando que ele foi restaurado? Quando ele orou por aqueles que o feriram. Faça como Jó, ore por aqueles que te feriram, e você vai receber a cura do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Libera o perdão, irmão. Chega de ficar carregando esse defunto no café da manhã, no almoço e no jantar. Manda embora. Irmão, perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Eu vou esperar sentir perdoar, você não vai sentir nunca. É uma decisão, meu irmão. Entenda uma coisa, perdão não é amnésia, você não vai esquecer do que aconteceu. Perdão do Senhor você vai lembrar, mas você vai estar curado, você vai estar sarado, aquilo não vai mais te machucar, aquilo não vai te mais tristecer, porque o perdão do Senhor, Ele sara. Não é fácil, mas você quer ser curado nessa noite? A terceira atitude que ele pede para nós tomarmos, segundo Crônicas 7,14, ele diz assim: e buscar a minha face. Primeiro é humilhar, segundo é a oração, e o terceiro, buscar a minha face. Você tem buscado a face do Senhor? Ou você tem feito aquela oração de amarrar sapatos? Senhor, abençoa meu dia em nome de Jesus, amém. Você tem tido tempo de qualidade para buscar ao Senhor? Irmão, não se apresse a sair da presença de Deus. Quando a gente vai encontrar alguém importante, a gente se arruma, toma até banho, passa perfume, vai lá e fica bem quietinho. Mas quando nós viemos buscar o Senhor, parece que dá um comichão, irmão, a gente quer ir embora. Tenha tempo de qualidade com o Senhor. Busque a Ele a tempo e a fora de tempo. Busque a Ele todos os dias da sua vida. Tenha uma experiência profunda e real com Deus. Mas buscar, irmão, é diferente de procurar. Sabia disso? Vou te contar um testemunho. Talvez você se identifique comigo. Não sei como é que é na tua casa lá, minha irmã, você que é casada, ou até mesmo você que é mãe. Mas, irmão, homem em casa, toda regra tem sua exceção, tá bom? Não encontra nada no lugar, irmão. Não acha onde estão as coisas. É só na minha casa? Não. É. Eu vou confessar, eu não gosto de ficar atrás das coisas. É porque mulher, irmão, entenda uma coisa. Uma semana a cadeira está aqui, na outra semana tem que estar ali. Pronto, acabou, você não tem nada a ver com isso. E sempre quando acontece isso comigo, sempre eu falo a mesma coisa. Eu estou procurando uma camisa para ir para a igreja. Falo, amor, onde é que está aquela camisa que eu quero usar hoje para ir no culto? Aí ela fala para mim assim, está aí no guarda-roupa. E eu respondo lá, não está. Aí sempre a mesma coisa ela fala, se eu for aí e achar essa camisa, eu vou fazer você comer. Porque não busca, olha ali por cima e está bom. Aí, irmão, não sei o que acontece, eu não sei, eu vou ter que, quando chegar no céu, perguntar para Jesus o que acontece. Porque ela vai lá no guarda-roupa, abre o guarda-roupa, acho que cai as escamas dos olhos, não sei. Deus abre os olhos espirituais ali da pessoa, e ela puxa a camisa que estava ali todo momento falando, era essa aqui que você queria? É só na minha casa? Mas eu descobri, irmão, que a culpa é minha, que eu que não busco direito. É mais fácil pedir para o outro. É mais fácil falar para o outro. Está indo para o culto, irmão? Crente 6 horas. 6 horas por mim?
Você vai no culto hoje, ora por mim, irmão. O Senhor quer ouvir o teu clamor. Busque ao Senhor com sede, busque ao Senhor com fome, sabe por quê? Porque Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer encontrar o Senhor nessa noite? Você quer ser sarado nessa noite? Você quer ser transformado nessa noite? Então busque ao Senhor como você jamais buscou. Entregue a Ele a sua melhor adoração e sinta a glória de Deus tomando conta da tua vida. E você verá que amanhã será um dia abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Busca. Constante, crescente, sempre eu quero mais. Irmão, eu sou suspeito a falar, mas eu quero mais de Deus. Eu sou grato por tudo que Deus fez na minha vida e por tudo que Deus me deu, mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Você lembra que nós cantávamos aquele hino antigo? Eu quero é Deus, só os crentes mais antigos vai lembrar. Eu quero é Deus, no café e no almoço e no... Aí, ó. Todo momento eu quero é Deus. Eu quero estar com Ele, eu quero andar com Ele, eu quero conhecer Ele. O apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador. Eis que considero como esterco tudo aquilo que ficou para trás. Eis que eu tenho um alvo hoje, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo. Qual é o alvo? Jesus. E Ele vai. Busque ao Senhor, irmão. E hoje é tempo de buscar ao Senhor. Eu não esqueci que hoje é culto de missões, irmão. Busque ao Senhor. Isaías 55, no versículo de número 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto há tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Chegará um dia que não vai poder mais encontrar o Senhor. Hoje é o dia do teu encontro com Deus. Hoje é o dia de você achar ao Senhor. Hoje é o dia de você estar com Ele. Hoje é o dia de você voltar, meu irmão. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei se você está frio na fé, ou se você desanimou por alguma coisa. Mas não desista, volte aos caminhos do Senhor para andar com Ele. Não transfira para Deus aquilo que os homens te machucaram, meu irmão. Não transfira. Sabe por quê? Porque Judas traiu Jesus, mas a traição de Judas não moldou o caráter de Cristo. Sabe por quê? Porque deixar de estar na igreja porque alguém falhou com você é a mesma coisa de que Pedro deixar de ser apóstolo porque Judas traiu Jesus e traiu todos eles. Não importa o que fizeram, importa o meu relacionamento com Deus, quem eu sou na sua presença. Busque. Em quarto lugar, ele diz: e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor está falando, abandone o pecado. Abandono do pecado é o primeiro passo para que você receba a cura do Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez a mudança que você tanto está buscando está na renúncia que ainda você não tomou. Às vezes a mudança que você tanto quer está na decisão que ainda você não tomou. Precisamos nos arrepender, precisamos nos afastar do pecado, precisamos ir de encontro ao nosso Salvador, precisamos estar andando com Ele, precisamos cumprir o seu propósito, precisamos entender o seu chamado, porque muitas vezes quando nos afastamos, acabamos sofrendo consequências devastadoras. No caso do filho pródigo, foi um chiqueiro e uma fome que o fizeram lembrar da casa do pai dele.
Na casa de Jonas, foi uma tempestade e um grande peixe que lhe fizeram voltar para o propósito a qual ele não estava mais. Talvez as lutas e aflições que você tem sofrido hoje seja a permissão de Deus para você voltar para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. É o tratamento de Deus, é a forma que Deus age, é a forma que Deus trabalha, querido. E às vezes nós não entendemos. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala que os pensamentos do Senhor são inescrutáveis. O que é inescrutável? Não se entende, não se compreende. Paulo chega a dizer quem é o seu conselheiro para que nós possamos o recompensar. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus toma uma decisão, Ele não faz reunião, Ele resolve, está resolvido. Entenda uma coisa, querido, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida. Deus não te abandonou, você está aqui nessa noite é porque teu futuro ainda está intacto, e Deus pode fazer grandes coisas através de você ainda, meu irmão. Esqueça o teu passado, deixa para trás o passado, é daqui para frente, meu irmão. Deixa o Senhor tratar, deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor te libertar, mas deixa Ele fazer a sua obra na sua vida. Entenda, meu irmão, que o Senhor te ama. Algumas pessoas gostam de falar que Deus tem sonhos. Eu gosto de pensar que Deus não sonha, Deus tem propósito. Por quê? Quem sonha é eu, quem sonha é você. Nós somos limitados, mas o nosso Deus não. E Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, e são planos de paz e não de mal, para que vocês possam viver o que vocês tanto desejam. E eu sei que você está aqui nessa noite é porque você deseja a presença de Deus. Eu sei que você está aqui nessa noite porque amanhã você quer sair da sua casa e você quer cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu sei que você está aqui nessa noite e aqui é um quartel-general, meu irmão. A gente está sentado aqui, nós vamos trocar a nossa roupa, nós vamos receber a instrução do nosso general, e amanhã é o campo de batalha. Amanhã serão as lutas, amanhã verá as dificuldades. Ei, mas não se espante, é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor está com você, querido. Quando Davi enfrentou Golias, irmão, ele não teve medo, sabe por quê? Porque Golias sempre foi maior do que Davi, mas Golias nunca foi maior do que Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor está comigo. Siga em frente. Vai em direção à vontade dEle. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem cuidado de você por todo esse tempo, irmão. Tem situações na sua vida que você nem sabe como você saiu e olha onde você chegou. Tem situações na minha vida, irmão, que eu achei que tinha acabado, que eu não tinha mais saída, que eu não tinha mais solução. Mas o Senhor segurou na minha mão e falou: filho, não acabou, ainda eu tenho um plano, ainda eu tenho um propósito, e não é assim comigo, porque eu não sou melhor que você, o Senhor nos ama da mesma forma, nós somos filhos, o Senhor Jesus morreu por nós, e hoje nós temos a graça e o favor de Deus. Abandone o pecado. Abra em Provérbios 28:13. Veja o que o Senhor diz a respeito de se converter dos seus maus caminhos. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
confessa e deixa. Não sei como é que está ali, confessa e deixa. Tem algumas traduções que diz confessa e abandona. O arrependimento, irmão, não é quando você chora. O arrependimento é quando você toma uma nova decisão. O arrependimento não é quando você se entristece. O arrependimento é quando você muda de vida. Precisamos deixar os maus caminhos. E o Senhor fala que quando nós tomarmos esses 4 passos, primeiro, se humilhar. O segundo, orar. O terceiro, buscar a sua face. E o quarto, se converter dos seus maus caminhos. Então Ele irá responder. Então Ele vai trazer a resposta que nós precisamos. Então Ele irá entrar com provisão sobre as nossas vidas. E Ele começa dizendo, ali no capítulo de número 7, lá em Crônicas, pode voltar lá. Qual será a atitude que Ele vai tomar quando nós tomarmos essas decisões? E a primeira atitude que Ele fala, que Ele irá tomar, é que Ele vai nos ouvir. Então, eu os ouvirei do céu. Quando nós vamos em direção a isso que o Senhor pediu para nós, Ele ouve a nossa oração. Ele promete que nos vai dar uma resposta. Ele promete que vai entrar com provisão. Ele promete que vai entrar com um benefício. Ele promete que vai fazer algo em nosso favor. Ele promete que estará do nosso lado. Sabe, querido, a mudança de percurso, muitas vezes que está te levando para longe de Deus, é o que vai te trazer uma vida abençoada. Porque é maravilhoso quando alguém para nos ouvir. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a terra e com toda a sua plenitude está falando: eu te ouvirei dos céus. Algumas pessoas acham que moral, sabe o que é moral? O que é moral? O que é o bambambam? É o cara que tem um carro do ano, 0 quilômetro, importado. É um cara que tem a conta bancária cheia. Isso é bom, isso é maravilhoso, amém? Mas para mim, na minha concepção, o que é ter moral é quando você se ajoelha para orar e o céu inteiro para, porque Deus quer ouvir a sua oração. Quando José foi traído pelos seus irmãos, é maravilhoso o texto. Quando José é jogado na cisterna, o Senhor vem e fala através da sua palavra, e Deus era com ele. José é tirado da cisterna e é levado agora como escravo para o Egito, e a palavra diz, e Deus era com ele. Lá dentro do Egito ele é caluniado, Potifar manda prender ele, ele vai para um calabouço, ele vai preso novamente, e o Senhor vem dizendo através da sua palavra, e Deus era com ele. E quando ele chega a ser o governador do Egito, a palavra continua dizendo, e Deus era com ele. Seja no vale, ou seja nos lugares altos, o importante é se Deus está contigo, meu irmão. Seja no dia difícil, ou seja no dia bom, o importante é se Deus está contigo. E se você tomar essas decisões, Ele vai te ouvir do céu. Ele vai perdoar os seus pecados. E Ele já perdoou através de Cristo Jesus. Sabe, querido, nós não precisamos de um Cristo genérico. Nós não precisamos ler a cartilha que diz, não é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. Nós temos que ler o que a palavra de Deus diz. Venha como está, mas é necessário nascer de novo.
É necessário ser uma nova criatura. É necessário andar comigo de um novo modo. É necessário andar comigo todos os dias, todos os momentos. A palavra de Deus vem nos dizer que quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida a Jesus e reconhecemos como o único Senhor e Salvador, não há mais condenação para nós. Que agora nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos santificados pela palavra, lavados pela palavra. E nós temos a convicção, querido, que se aqui tombarmos, há um lugar celestial preparado para cada um de nós, meu amado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e é lá que o Senhor está preparando para nós a certeza da salvação. A alegria da salvação precisa estar no seu coração. Que o Senhor possa restaurar essa alegria na nossa vida nessa noite. E por último Ele diz que Ele te ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deus quer sarar as suas feridas nesta noite. Deus quer sarar as suas emoções nesta noite. O Senhor quer restaurar a tua família nessa noite, meu irmão. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor quer restaurar a tua casa. O Senhor quer restaurar o teu casamento, meu irmão. O teu casamento, meu irmão. Deus quer fazer coisas novas naquele lugar. Deus quer restaurar aquilo que foi perdido. Ei, eu quero profetizar na tua vida desde já: tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi perdido, o Senhor devolverá 2 vezes mais na tua vida, na tua casa, na tua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor quer sarar as suas feridas. Nós precisamos abrir para Ele o nosso coração. Nós precisamos dizer: Senhor, faz novo. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esquece, irmão, esquece o passado. É hora de seguir em frente. Eu quero que você se coloque de pé na presença de Deus. Você está disposto a tomar essas decisões nessa noite, querido? Você está disposto a falar para o Senhor: Senhor, eu quero me humilhar debaixo das tuas potentes mãos? Você está disposto a falar: Senhor, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou buscar a sua face, Senhor. E vou me arrepender dos meus maus caminhos e vou seguir na tua direção, na tua vontade. Eu tenho certeza que se você estiver disposto nessa noite a tomar essas 4 atitudes, a tua vida nunca mais será a mesma. Deus tem um propósito na sua vida. Não significa que vai ser fácil, não significa que não vai ter adversidades, não significa que você não vai encontrar desafios, mas Ele continua tendo um propósito na sua vida. E nessa noite, se você está aqui com o seu coração machucado, ferido, só você e Deus sabe o que vocês passaram esses últimos dias. Você está aqui triste, quebrantado, e você fala: Deus, eu preciso ser curado. Talvez essa dor, talvez essa ferida está impedindo você de avançar. São tantos traumas, tantos medos, tantas situações que têm impedido você de avançar. Mas o Senhor nessa noite Ele quer te curar, porque você avance, que você vá em frente, que você viva coisas novas. E se você deseja nessa noite ser curado por Deus, como um sinal diante do Senhor, dizendo: Deus, toca-me, porque eu estou disposto a cumprir a tua vontade. Eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração, em nome de Jesus.